Olá pessoal, meu nome é Paulo Henrique. Meu nome é Patrícia Zermiani. Estamos aqui para falar para vocês um pouco sobre a origem histórica do capitalismo. Marx atribui a origem das desigualdades sociais a uma enorme quantidade de riquezas que se concentra nas mãos de poucos indivíduos, que têm o objetivo e as possibilidades de acumular bens e obter lucros cada vez maiores. Isso mesmo, a partir do século XVI, o artesão e as corporações de ofício foram pouco a pouco substituídas, respectivamente pelo trabalhador livre, assalariado e pela indústria. Esta, Patrícia, possibilitou a mecanização ampla e sistemática da produção de mercadorias, acelerando o processo de separação entre o trabalhador e os instrumentos de produção, e levando à falência os artesãos individuais. Isso mesmo, Paulo. As máquinas e tudo mais necessário ao processo produtivo ficaram acessíveis somente aos empresários capitalistas, com os quais os artesãos isolados não podiam competir, aumentando assim o número de operários. Nessa nova configuração, o trabalhador fabril não tinha mais noção de quanto era o valor da riqueza produzida por sua própria força de trabalho. Segundo a teoria de Marx, o operário recebia um salário que era insignificante se comparado ao valor da riqueza produzida por ele ao longo de um único mês de trabalho. Dessa forma, Patrícia, estava desnecessariamente submetido a uma lógica de exploração sistemática. Entendi, Paulo. Pessoal, acompanhe agora trechos do filme Tempos Modernos, que em linhas gerais destaca a figura do artesão que foi substituída pela do operário, que vendia sua força de trabalho em troca de uma determinada compensação monetária. Confira aí. Quit stalling. Get back to work. Go on. E o salário do operário, Paulo, como fica nessa situação? Bem, Patrícia, o operário é um indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a viver da sua força de trabalho. O salário é, assim, o valor da força de trabalho considerado como mercadoria. Como a força de trabalho não é uma coisa, mas uma capacidade inseparável do corpo do operário, o salário deve corresponder à quantia que permita ao operário alimentar-se, vestir-se, estar de volta ao serviço no dia seguinte com suas forças e energias totalmente recuperadas. Em outras palavras, o salário deve garantir uma boa condição de vida ao trabalhador e à sua família. Entendi, Paulo. O salário depende da natureza do trabalho e da habilidade do próprio trabalhador. No cálculo do salário de um operário qualificado, deve-se computar o tempo que ele gastou com educação e treinamento para desenvolver suas capacidades. Para que tal desconhecimento fosse viável, segundo Marx, a especialização do trabalho era um pressuposto indispensável. O operário desconhecia o valor do seu trabalho no momento em que desempenhava uma função isolada do processo global de fabricação de um determinado bem material. Com isso, ele não sabia quantificar em dinheiro o valor que sua contribuição influía na concepção de uma mercadoria industrializada. O ritmo da esteira simboliza a submissão do homem ao ritmo imposto pela máquina. Ao mesmo tempo, no momento em que ele sai do ambiente de trabalho, reproduzindo o mesmo movimento realizado na esteira fabril, mostra como a especialização do trabalho impõe uma repetição que anula completamente o significado do trabalho em sua vida. Em outros termos, o homem se transforma, Patrícia, em uma mera extensão da máquina. O capitalismo vê a força de trabalho como uma mercadoria, reconhecendo como a verdadeira fonte de riqueza das sociedades. Para Marx, o tempo de trabalho se estabelece em relação às habilidades individuais médias e às condições técnicas vigentes na sociedade. Por isso, dizia que no valor de uma mercadoria era incorporado o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Exatamente. Sabemos que o capitalista produz para obter lucro. Isto é, quer ganhar com seus produtos mais do que investiu,
sendo que o valor de um produto corresponde exatamente ao que se investe para produzi-lo. Paulo, como obtemos o lucro então? Então, Patrícia, segundo Marx, não é no âmbito da compra e da venda de mercadorias que obtemos o lucro dos capitalistas individuais, nem para a manutenção do sistema capitalista. Ao contrário, a valorização da mercadoria se dá no âmbito da sua produção. Entendi. Então visualiza-se, portanto, que uma coisa é o valor da força de trabalho, isto é, o salário, e outra é o quanto esse trabalho rende ao capitalista. Exatamente. Esse valor excedente produzido pelo operário é o que Marx chama de mais-valia. Isso mesmo, Patrícia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a origem histórica do capitalismo segundo Marx. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.